Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aí, né, na nossa aula de matemática. Vocês vêm aí de uma semana aí de provas, né? Eu espero que vocês tenham feito boas provas, certo? E vamos dar continuidade ao nosso LV4, estudando hoje um novo capítulo do livro de vocês, que é o capítulo 1, certo? Da página 87, que vai falar sobre os números decimais no dia a dia. Os números decimais, certo? São aqueles números que têm vírgula, tá bom? Então, nós vamos estudar um pouquinho onde podemos encontrar esses números e como podemos também realizar continhas com relação aos números que têm vírgula, tá certo? Então, peguem o LV4 de vocês e abram na página 87. Na nossa página 87, nós temos aqui a abertura do primeiro capítulo, certo? Como eu falei para vocês, são aqueles números que têm vírgula, tá bom? Ele dá alguns exemplos aqui de um posto de gasolina, o preço do álcool, da gasolina, certo? E do diesel, tá certo? Onde números que têm vírgula. Tia, podemos encontrar esses números só em posto de gasolina? Não, no nosso próprio dinheiro, do nosso sistema monetário brasileiro, também podemos encontrar números com vírgulas, certo? Nos preços das coisas, nos mercantil, quando você vai olhar os preços, também tem números com vírgulas. Vamos para a página 88 do livro de vocês, onde falam de números decimais. Vou habilitar aqui o lápis. Então, vamos aqui começar, né? Estou habilitando aqui o lápis. Está um pouquinho lento, mas vai dar certo. Pronto, números decimais. Os números decimais são utilizados em várias situações. De maneira geral, são encontrados quando nos referimos a medidas e a preços. Podemos representar os números decimais utilizando uma fração decimal, pode ser uma fração, hein, crianças? E nessa fração, nós temos que ter embaixo, que é o denominador, pode ser 10, 100 ou 1000, certo? Então, quando for uma fração decimal, tem que ter um desses três números. Usando a vírgula para separar a parte inteira e a parte menor que o inteiro. Como R$1 pode ser dividido em 100 partes iguais, centavos ou centésimos de R$1, usamos os mesmos decimais para representar os valores reais e centavos. Temos aqui, para compreender melhor os números decimais, nós temos aqui uma moeda de R$1, certo? Que é representado por um inteiro, certo? E posso escrever um inteiro ou R$1, do jeito que está aqui com vírgula. Quando o inteiro é dividido em 10 partes, cada uma corresponde a 1 sobre 10, porque está dividido em 10 partes. Eu tenho uma moeda e ela divide em 10 partes, certo? Que chamamos de 10 centavos, ok? Quando dividimos o real em 10 partes, ele se transforma em 10 centavos, que é representado, olha só, por isso aqui. Quando dividimos R$1 por 100 partes, se transforma em 0,1. Olha só, do jeitinho que está aqui, certo? Vamos ver se vocês entenderam. Eu tenho 2 e vou dividir em 10 partes. Vou transformar no número com vírgula, certo? Então, vai ficar 0,2, certo? E é como se fosse, depois da vírgula, tivesse só um número, o número 2, porque 10 só tem um 0, certo? De novo, eu tenho 5 e quero dividir em 10 partes. Vai ficar 0,5. Tia, se for um número maior, vamos ver com um número maior. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho 15 e quero dividir em 10 partes. Vai ficar 1,5. Tia, por que é 1,5? Porque o número 10
só tem um zero. Então, só posso ter um número depois da vírgula. No caso aqui é o número 5, certo? Eu conto de trás para frente. Mas não se preocupe que a gente vai fazer exercícios onde vocês vão ver isso aqui bem melhor, tá bom? Então, vamos lá. Na página 89, nós temos aqui alguns exemplos, certo? Ó, 0,1 ou 1/10. Ou seja, uma barra está pintada e 10 porque eu tenho 10 barras. Então, vai ficar 1 sobre 10, certo? Em forma decimal, vai ficar 0,1. Outro exemplo. Temos aqui 0,5 na forma decimal, porque eu tenho 5 barras pintadas. E o 10, porque eu tenho 10 barras no total, certo? Então, fica 0,5 na forma decimal e 5 sobre 10 na forma fracionária, em forma de fração. Temos aqui um outro exemplo, certo? 1,2. Esse 1 aqui é um inteiro, então eu tenho que ter um todo pintado, certo? E esse 2 aqui, eu tenho que fazer outra barra de 10, certo? E pintar só duas, 1,2, ou seja, 1 inteiro e 2 décimos. 1 inteiro, porque está todo pintado, e 2 décimos. Em forma de fração, vai ficar 12, certo? Porque você conta todo, 10 com mais 2 dá 12, e 10 embaixo, porque as barras são 10, certo? Um outro exemplo aqui é os centésimos, 0,01. Eu tenho 1 pintado, certo? E 100 no total, tá bom? 1 sobre 100, em forma de fração. Em forma de número decimal, nós temos 0,01. Se é por 100, depois da vírgula, eu tenho que ter dois números, o 0 e o 1. Um outro exemplo aqui é o 0,25 centésimo. Eu tenho 100 quadradinhos e eu tenho 25 pintado, então fica 25 sobre 100, em forma de fração. Em forma de número decimal, eu tenho 0,25. Tia, por que o 25 está depois da vírgula? Porque é por 100. Quando é por 100, são dois números depois da vírgula, certo? O 2 e o 5. E temos aqui 1,50, certo? Um inteiro pintado todo, ó. E 50, que é a metade, pintado o outro. Então, dá 150 sobre 100 e 1,50. Um inteiro porque está todo e 50 porque tem só 50 pintado, certo? Temos aqui a representação 3, 6, 7 moedas de 10 centavos. Então, é 70 centavos, 0,70. Aqui eu tenho uma moeda de R$1 e 5 moedas de 50 centavos. Então, a representação, R$1,50, certo? Muito bem. Agora, nós vamos para a página 90. Lendo os números decimais. Vamos ver a leitura agora dos números decimais, com números com vírgula. O número 3,02 pode ser lido assim, ó, 3 inteiro e 2 centésimos. Tia, por que é chamado de centésimo? Porque depois da vírgula eu tenho dois números. Toda vida que eu tiver dois números depois da vírgula, ele é chamado de centésimos, certo? Tia, e o que vem antes da vírgula? O que vem antes da vírgula é chamado de inteiro. Aqui nós temos a representação dele, certo? E temos também o quadro de valor, que é a unidade, décimos e centésimos. 1,24. Olha só, R$1,24. Então, eu tenho R$1, que é a parte inteira, e eu tenho 24 centavos.
centésimos, porque depois da vírgula eu tenho 2 números. Temos aqui a primeira questão, mão na massa. Em duplas, como vocês estão em casa, não podem estar em duplas, certo? Compare os preços de alguns produtos de 2 supermercados. Tem o supermercado 1, a tabela, e tem o supermercado 2. Faça os cálculos, indique qual supermercado tem os menores preços. Então, nós vamos agora analisar aqui, certo? Vamos lá. O sabão em pó, 500 gramas, é R$ 3,25. 500 gramas. No supermercado 2, 1 quilo é R$ 5,96. Se eu for comprar o sabão em pó 1 quilo, aqui 3,25, com mais 3,25, vai dar mais do que 5,96, certo? Então, sabão em pó compensa eu comprar aqui, ó. Certo? Vamos analisar agora o pó de café, porque está mais barato se eu comprar ali. Pó de café, 500 gramas, ele está R$ 9,60. 250 gramas está R$ 4,60. Se eu pegar R$ 4,60 mais R$ 4,60, vai dar, deixa eu ver, R$ 4,60. Eu vou fazer ele 2 vezes, porque aqui só é 250 gramas e aqui é 500 gramas. Vamos ver, compensa eu comprar onde? Aí, 9,20. Compensa eu comprar também aqui no supermercado 2. Certo? Sai mais enquanto eu comprar 2 desse, porque aqui é 9,60 e vai sair por R$ 9,20. Certo? Então, compensa eu comprar no supermercado 2, o pó de café. Vamos analisar agora um outro aqui. Deixa eu dar aqui a cor. Vamos analisar o arroz. 5 kg de arroz é R$ 5,12. Aqui são 10 kg de arroz, R$ 10. Se eu pegar R$ 5,12 mais R$ 5,12, dá mais de R$ 10. Então, compensa eu comprar o arroz aqui no supermercado 2, que sai R$ 10. Ainda poupa alguns centavos. O leite, 750 ml, aqui também 750 ml, R$ 2,16 e R$ 1,04. Então, aqui está mais barato. O óleo, 1 litro, R$ 3,48, 2 litros, R$ 6,70. Vou pegar aqui, o óleo aqui, R$ 3,48, vou fazer ele 2 vezes, porque se eu comprar 2, dá 2 litros, né? R$ 3,48. 8, 8, 16, vai 1, 9, R$ 6,96. Aqui ele sai mais caro, então compensa aqui. Então, compensa para mim comprar onde? No supermercado 2. Porque os produtos são mais baratos, certo? Os produtos são mais baratos. Alguns, ó, você pode observar que aqui o valor pode estar mais caro, mas é porque é 1 quilo. 1 quilo é como se fosse 2 desses daqui que eu estivesse comprando. Então, está mais barato para mim comprar aqui no supermercado 2. Certo? Os produtos estão bem mais em conta. Certo? Então, vocês coloquem lá, supermercado 2. Tem um traço aí, vocês colocam supermercado 2, porque os produtos são mais baratos, mais em conta, certo? Vamos agora para a página 91. Escreva com palavra 3 preços do supermercado 1. Então, você vai escolher 3 lá e vai colocar aqui, certo? 3 preços do supermercado 1. Vamos lá, eu vou colocar o sabão em pó. Sabão em pó, certo? Ele quer com palavras, né? Então, vamos lá, o sabão em pó é R$ 3,25. R$ 3,25.
certo? Um outro produto, vou pegar o arroz. Cuidado que é do supermercado 1, hein? O arroz está de R$ 5,12. R$ 5,12. Você escolhe, é pessoal, tá certo? Eu estou escolhendo 3 aqui. Vou escolher o leite. O leite está R$ 2,06. R$ 2,16. Pronto. Escolhi os meus 3. Se eu posso escolher outro? Pode, tem problema nenhum. Aqui é pessoal, tá certo? Vamos para a terceira questão da página 91. Deixa eu colocar aqui. Observe os valores representados a seguir e escreva o que se pede em forma decimal, certo? Então, a forma decimal é aquele número que tem vírgula. Eu tenho R$1,25 aqui. Quanto falta para completar R$2? R$1,25. Vai faltar uma moeda de 25, um 50 e uma de 50. Vai faltar 75 centavos. Tia, eu não sei fazer assim. Então, como é que eu faço? Você vai pegar R$2 e vai diminuir por R$1,25, que é o valor que tem aqui, ó. Diminuir. 0 para 5 não dá para tirar. Não dá para tirar daqui. Então, eu vou cortar daqui. Vai vir um para cá. Corto daqui. Vai vir um para cá. 5 para 10, 5. 2 para 9, 7. 1 tira 1, 0. Então, tá faltando quanto? 75 centavos. Então, vou colocar aqui 0,75 centavos. Certo? B, tem 1, 2, 3. R$3,15. Então, vou pegar os R$5 e vou diminuir por R$3,15. Não dá para tirar, vou cortar daqui, ó. Fica 4, vem um para cá, corta daqui, fica 9, vem um para cá. 5 para 10, 5. 1 para 9, 8. 4 tira 3, 1. R$1,85. Então, estou precisando de R$1,85. Muito bem. Item C. 1, 2, 3. R$3. Aqui eu tenho R$5. 3 para chegar em 5, falta 2. Nem precisa fazer conta nesse aqui, ó. Bem facinho. O D eu tenho 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44 centavos. Então, R$1. Tem R$1 menos 42 centavos. 44 centavos. 4 não dá para tirar, vou tirar daqui. 10 para cá, tiro daqui, fica 9, vem 1 para cá. 4 para 10, 6. 4 para 9, 5. 56 centavos. Certo? Então, vou colocar aqui 56 centavos. 0,56. Muito bem. Tava bem facinho, né? Essa daqui. Vamos agora estudar números decimais e medidas. Ok? A unidade principal de medida de comprimento é o metro. Se dividirmos o metro em 10 partes iguais, teremos o décimo ou 0,1 metro, certo? Vamos aqui na página 92, vamos ter um vídeo explicativo, certo? Com números com vírgula no nosso dia a dia, certo? Nós vamos prestar atenção ao vídeo, tá bom? A tia vai desaparecer um pouco, depois eu apareço aqui para vocês, tá certo? Vamos assistir o vídeo e prestem atenção, que ele vai falar números com vírgula no dia a dia. Vamos lá? Deixa eu desativar aqui. Os números decimais estão presentes em muitas situações da nossa vida.
Fazer relações com essas situações nos ajuda muito a resolvermos os problemas escolares e do dia a dia. Nos folhetos de oferta dos mercados, os preços são representados por números decimais. Os reais representam a parte inteira e os centavos a parte decimal. Nesse caso, 5,29. Mas não é somente com o dinheiro que podemos fazer relações. As medidas também podem nos ajudar. O metro é a parte inteira e os centímetros a parte decimal. Carlos mede 1,59 m. Podemos representar essa medida assim. O mesmo ocorre com a medida de massa. Carlos pesa 59 kg e 450 gramas. Os quilogramas são a parte inteira e os gramas a parte decimal. Podemos representar essa medida assim. Os números decimais também são usados em outras situações. Procure na internet outros usos e discuta com seus colegas. Então, vocês viram, né, que os números decimais, que não só é no dinheiro, né, nem só em posto de gasolina, eles também são utilizados nas medidas, né? Até em medidas de massa também são representados, tá bom? Dando continuidade aqui na página 92. Se dividirmos o metro em 100 partes iguais, teremos o centímetro, que pode ser representado por 0,01 metro. Podemos concluir que 1 metro é igual a 10 decímetro, dm, ou 100 centímetro, cm, certo? Que nós temos aqui, ó, 1 decímetro, 0,1 metro, 1 centímetro, 0,01 metro, certo? Da mesma maneira que o metro é utilizado como padrão de medida, o comprimento, quilograma é o padrão de massa e o litro é também o padrão da nossa capacidade, certo? Temos aqui mão na massa, temos uma atividade aqui da página 92, certo? Leia o gráfico a seguir, temos aqui um gráfico. Em seu caderno, porque no livro não tem espaço, certo? Você vai construir um quadro posicional de 12 linhas. 12 linhas. Depois anote as medidas apresentadas no gráfico, certo? Em seguida, registre como são lidos os 4 primeiros números listados no quadro, certo? Então, a leitura dos 4 primeiros. Tinha para fazer de todos? Não, só dos 4 primeiros. Vou mostrar aqui a tabela para vocês observarem como é que vocês vão fazer. Então, crianças, a tabela vai ficar desse jeitinho aqui no caderno de vocês, certo? Vocês vão fazer a numeração de 1 a 12, porque ele quer 12 linhas, certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º, do jeitinho que tá aqui, ó, certo? Você vai fazer U, D e C, certo? Ok? U de unidade, D de décimo e C de centésimos, certo? E você vai colocar a numeraçãozinha igual na tabela que tem lá, ó, 8,14, número 1 começa de baixo para cima. Na sua tabela, o menor número lá, certo? Ó, lá embaixo, certo? Você vai pegar 8,14, 8,30, 8,32, 8,10, 8,16. Aí vocês vão colocar os números aqui, certo? Desse jeitinho aqui. Vocês vão fazer a leitura dos 4 primeiros números. Não é isso que ele pediu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dos 4 primeiros números. Então, os 4 primeiros números, na minha tabela, vai começar lá embaixo. Os 4 vai fazer o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro vai ser 2 inteiros e 14 centésimos. O 8 é o inteiro, certo? E o 14 é o centésimo, porque depois da vírgula tem 2 casas decimais. Todos aqui são chamados de centésimos depois da vírgula, porque todos têm 2 casas decimais, 2 números depois da vírgula, certo? E também você pode ver que termina no C, ó. Quando ele termina no C, ele é centésimos.
E o outro vai ser 8 inteiro e 30 centésimos. O terceiro vai ser 8 inteiro e 32 centésimos. E o quarto vai ser 8 inteiro e 10 centésimos, certo? Essa é a leitura dos 4 primeiros. Vocês colocam aí no cantinho, certo? Do caderno de vocês, tá bom? A aula fica por aqui, crianças, certo? Hoje nós estudamos um pouquinho, né? Demos início a um novo capítulo do livro de vocês, que fala um pouquinho sobre os números decimais do nosso dia a dia, onde podemos encontrar eles, certo? E a leitura dos números decimais. Alguns números nós fizemos leitura aqui, tá certo? E na próxima aula iremos dar continuidade também aos números decimais, só que iremos estudar um pouco sobre a reta numérica, tá certo? Onde nós podemos localizar ele na reta numérica, tá certo? A atividade de casa de vocês fica na FA, páginas 61 a 62, certo? Realizem as atividades, abram um arquivo para fazer as correções dessas atividades depois, certo? Na próxima aula. Amanhã é sexta-feira, não esqueçam de abrir a agenda, porque amanhã tem conteúdo novo da nossa aula, certo? Eu sei que tem alguns alunos aí que não estão abrindo a agenda dia de sexta-feira, certo? Mesmo para os alunos que estão presenciais, que estão vindo para a escola, tem que abrir a agenda dia de sexta-feira, porque lá a tia também passa conteúdos para vocês, tá certo? Então, na sexta-feira é tanto para os alunos online, que estão remoto, quanto para os alunos presenciais, certo? Os dois têm que abrir a agenda para poder ver as atividades. E amanhã, na nossa aula de sexta-feira, tem conteúdo novo, tá certo? Então, não esqueçam de abrir a agenda amanhã. Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula, que vai ser amanhã. Tchau!